Nós vamos conversar agora com o professor Jonas Silva, ele que é formado pela UEMA em língua portuguesa e espanhola em suas respectivas literaturas e faz pós-graduação em metodologia do ensino da língua portuguesa e espanhola. O professor Jonas vai ministrar uma palestra na Academia Bacabalense de Letras e sobre isso nós vamos conversar com o Jonas agora sobre o tema dessa palestra. Jonas, seja bem-vindo ao Repórter Ágape, né? E para começar o nosso bate-papo, me diga como surgiu a ideia de você ministrar essa palestra sobre a literatura erótica. Ok, primeiramente bom dia também aos nossos telespectadores. Então, o ensino superior ele tem 3 objetivos: ensino, pesquisa e extensão. Literatura erótica foi minha área de pesquisa, então pesquisei sobre o assunto, e a extensão é justamente essa palestra que eu vou realizar hoje à noite, lá no Minhocão. Bom, a palestra tem o seguinte título: Análise sobre a influência da literatura erótica atual na conduta sexual e comportamental do leitor. O objetivo geral dessa minha pesquisa é mostrar a influência que a literatura erótica, não somente a literatura erótica, mas também a pornografia e o erotismo atual tem exercido no comportamento de quem contempla, de quem consome esse tipo de material. Muito bem. Você fala aí de literatura erótica, né? Qual é o conceito? O que a gente pode entender como literatura erótica? Olha, segundo os teóricos da literatura, como o Carlos Ceia, o Serano Alexandre e o Jorge Bataille, eles vão dizer que a literatura erótica é um gênero literário que usa do erotismo em forma escrita para despertar, instruir e também orientar o leitor ao conceito de sensualidade, práticas e atos sexuais. Em resumo, a literatura erótica tem o objetivo de influenciar o indivíduo, de dizer que aquilo dá tesão, que aquilo ali que está escrito é atraente, que ele tem que praticar aquilo porque é bom, porque, enfim, dá prazer. Então, de certo modo, é uma literatura de influência, né? Em menor ou maior grau, é influência a literatura erótica. E até existe assim, um mercado que trabalha com esse tipo de literatura, produzindo não só livros como cinema, né, teatro, etc. A gente percebe isso aí. Jonas, mas por que você escolheu esse tema, entre tantos que podem influenciar a juventude? Bem, quando eu fiz o ensino superior, eu tive muitas experiências dentro, né, do curso de conhecimento e tal. Meus professores sempre reclamavam que tinha trabalhos repetitivos, trabalhos muito comum. Então eu queria fazer algo novo. Então eu levei em consideração 3 princípios: o princípio da inovação, o princípio da criticidade e da utilidade. Então eu percebi que é um assunto que é novo, pelo menos na instituição que eu estudei, ninguém nunca trabalhou. É um assunto útil, porque é algo da nossa realidade, e também é um assunto crítico, né, meio polêmico, que todo mundo deveria entender e compreender como essa influência ocorre na nossa vida. Certo. Então, você acha que esse tipo de literatura pode influenciar os jovens, né, a verem como normal certos padrões, certas práticas sexuais que podem até prejudicar suas vidas? Olha, eu gosto muito de citar no meu trabalho o Wanderlei Codo, que ele é professor se eu não me engano, é da Universidade de Brasília. Ele tem doutorado em psicologia social, e em um dos trabalhos dele, que é sobre alienação, ele comenta que o sexo para o homem é algo que pode ser manipulado, ou seja, a ideia de sensualidade é algo manipulável. Por exemplo, para o homem, o sexo é uma necessidade física, uma necessidade biológica, mas também está atrelado ao conceito de fantasia, entendeu? Por exemplo, na nossa cultura nós temos a ideia de que sensualidade é corpos malhados, corpos turbinados e órgãos sexuais avantajados, certo? E, por exemplo, em outras culturas não. Aqui o padrão de mulher bela, gostosa, é a mulher que tem seios fartos, quadril avantajado, que é toda malhada. Só que na cultura árabe, né, já é diferente. Lá a mulher é sensual, a mulher que é gordinha, entendeu? Que já tem um corpo diferente. Então, ou seja,
A ideia de fantasia, de tesão, de erótico é algo que diferencia de sociedade e pessoa. Então, a nossa sociedade ocidental, ela é, ela é influenciada pela indústria do erotismo, da produção erótica. Então, quando a produção erótica vende nos filmes eróticos, ou na literatura, ou nas músicas, a ideia de sensualidade, as pessoas vão consumir porque precisam daquele erotismo, entendeu? Para fazer sentido. Então, por exemplo, você vê no filme que lá eles mostram o padrão de sexo que tem que ser feito, o tipo de situação que tem que ser praticada, o tipo de corpo, o tipo de pessoas com quem tem que fazer sexo, ou seja, é algo muito ideológico. Jogam aquela ideia e as pessoas consomem sem criticar aquilo. Né? Acham que é normal aquela prática ali, só que dali é uma fantasia, entendeu? Então as pessoas consomem fantasias e acreditam que aquilo é real. Muito bom. Então, Jonas, qual seria a influência desse tipo de literatura nesses leitores? Vamos supor que o leitor seja crítico e há também aquele leitor passivo, né? Eu até gostaria que você diferenciasse esses dois tipos de leitores e que tipo de influência eles sofrem com essa literatura. Tá. Nos estudos da literatura, nós falamos que tem dois tipos de leitores, o leitor crítico e o leitor passivo. O leitor crítico é aquele que lê uma obra julgando, estabelecendo valores, entendeu? Enfim, ele se põe numa situação de imparcialidade apenas com o objetivo ali de entender a obra na sua análise, na sua crítica, né? E já o leitor passivo é aquele leitor que lê de forma comum, de puro entretenimento. Ele quer ler e quer entender e quer, de certo modo, praticar aquilo ou ser influenciado. Ou seja, a diferença de um para o outro é que o leitor crítico ele será menos influenciado, enquanto o leitor passivo terá a maior tendência a ser influenciado. Mas, independentemente, eu sempre digo o seguinte: a literatura erótica, pelo conceito que ela já tem, é uma influência. Até o leitor crítico, ele pode sofrer uma certa influência, por menor que seja. E o leitor passivo já pode ter uma influência muito maior, né? Sofrer uma influência muito maior porque ele procura ali um entretenimento naquela obra. Por exemplo, eu me lembro que quando eu fiz este trabalho, o meu orientador, que é o professor Dr. Valdeir Ximenes de Menezes, ele falou claramente: olha, Jonas, quando alguém vai numa seção de livros e vai procurar livros eróticos, a pessoa ela não vai querer saber só do romântico, daquela história de amor que tem ali. Ele vai querer saber da pornografia, do lado erótico ali. Por quê? Porque ela quer entender por que está todo mundo falando daquela obra e vai querer ler para querer saber se realmente que dali é agradável e é bom, entendeu? Jonas, como professor e como pesquisador, como você acha que deve ser o olhar que o leitor deve ter para esse tipo de literatura? Olha, o professor, principalmente de língua portuguesa, ele tem que trabalhar com seus alunos a leitura crítica, entendeu? É a leitura que ele tem que analisar aqui dali, analisar, né, não só a questão de entender o texto em termos de decodificação, mas também entender o texto na ideia que quer passar. Não é porque uma obra fala uma coisa que a pessoa tem que praticar, entendeu? Ela tem que analisar aquilo, tem que verificar aquilo, entendeu? É a questão do bom senso. Então, a ideia de pensamento crítico que eu tenho que analisar aquilo e julgar. E não é julgar no sentido pejorativo de falar mal. É julgar no sentido seguinte, é verificar se aquilo ali é bom ou não. E, enfim, estabelecer um juízo de valor. Muito bom. Bom, nós conversamos com o Jonas Silva, nós queremos, mais uma vez, parabenizar, né, a ideia do Jonas da Academia Bacabarense de Letras realizar essa palestra. Eu acho muito interessante para o público que consome literatura em Bacabal. E a gente queria deixar o Jonas à vontade para fazer suas considerações finais, fazer um convite, né? Hoje, dia 12, dia dos namorados, é um bom dia de a gente fazer uma crítica literária sobre a literatura erótica, né? Então, fique à vontade, Jonas, e dê o seu recado, que eu faço o convite para as pessoas participarem. Bom, pessoal, a palestra vai
ser realizado hoje à noite, às 19 horas, na Escola Minhocão. E foram convidados pessoas ligadas a entidades que, de certo modo, o assunto é de interesse deles. Por exemplo, Secretaria da Mulher, a Delegacia da Mulher também foi convidado, também Conselho Tutelar, foi convidado também a OAB, enfim, entidades que, de certo modo, trabalham com essa ideia, porque quando eu falo de literatura erótica, quando eu falo do erotismo, eu não estou me referindo só ao livro, porque muitos podem pensar, porque você é professor de língua portuguesa, então vai falar do livro. Não, não é só do livro. O professor de língua portuguesa também trabalha com a linguagem. Então, a minha pesquisa vai muito mais além do que a literatura. É falar também da pornografia enquanto filme, enquanto vídeo, né? Então, é um assunto que interessa a todos, porque é perceptível que a pornografia, hoje em dia, ela está muito perversa. E as pessoas estão consumindo perversão, acreditando que é algo normal. Aquilo ensino que não é, entendeu? Então, o convite, infelizmente não posso estender o convite para todos, né, abrir para o público, devido às normas de distanciamento, às normas, né, de protocolo aí da pandemia. No entanto, eu estou disponível para fazer a palestra, né, em qualquer entidade, em qualquer lugar. Eu acredito que minhas redes sociais vão estar disponíveis aqui na TV Ágape, para quem quiser me procurar. Também estou nas redes sociais, eu tenho uma página no Facebook, eu também tenho uma conta no Instagram, enfim. E eu desejo, né, que esse Dia dos Namorados seja um dia de muita alegria, mas também de consciência, entendeu? Para que as pessoas não venham querer, digamos assim, acreditar que o que está escrito ali, ou que está ali naquele filme, tem que ser praticado, porque nem sempre a ficção condiz com a realidade. Do mais, eu agradeço pela oportunidade e desejo a todos um feliz Dia dos Namorados. Obrigado.